Salve, salve, minha gente! Muito boa tarde, como é que vocês estão? Eu me chamo Luna Formagem, tô aqui novamente com vocês em mais uma sexta-feira no nosso programa Controversa, né? O nosso programa semanal de entrevista, bate-papo com pessoas aqui de Itapetininga e região, falando sobre cultura, arte, política, educação e os temas mais variados possíveis, né? Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, um amigo meu aí de longa data, o nosso querido professor Ivan. Como é que você tá, Ivan? Tudo bom, galera? Salve, professor Ivan aí. Uma satisfação, Luna, muito obrigado aí pelo convite. Agradeço todo mundo da TVI pela oportunidade. Espero aí a gente desenvolver uma boa conversa. Minha primeira vez no podcast, hein? Então já tá começando com grande estilo, na verdade. Começando bem no Controversa. Tá começando um programa legal. Começar já agradecendo, né, os artistas da nossa cidade que sempre deixam aqui a sua contribuição artística no nosso cenário, aqui nas nossas artes, principalmente os nossos queridos artistas urbanos de Itapetininga, né, o nosso querido Zóio, que tem a sua marca aí que é um olho, e o nosso querido Minhoca de Gravata, que seu personagem também é uma minhoca, né. Agradecer aí a querida Laura da loja Neferti, de moda ética e sustentável, que ela sempre tá aí vestindo a gente com looks legais pro programa, pra gente ficar um pouquinho mais estiloso. E também agradecer ao Drink Kombucha, né? A gente tá sempre aqui tomando umas garrafinhas diferentes. Essas garrafinhas aqui, elas são uma bebida probiótica, com zero açúcar, com gás, tudo natural. E ela é muito boa, hein? Eu vi aqui, eu dei uma olhada aqui. Né, esse aqui é um sabor original. Vamos fazer um brindezinho pra começar o programa aí, ó. Meu Deus, ó. Tá vendo? Aí sim. Gente, Aí quero sim, começar né? o programa compartilhando com vocês uma imagem aqui na tela, que estão abertos, né? Está aberto o processo seletivo para os cursos técnicos. Convidado, ele tem um pezinho lá dentro, eu também tenho um pezinho lá dentro enquanto oficineira de audiovisual, e estão abertas as inscrições. Lembrando que vai até o dia 10/9, prorrogadas, né? E fica aqui a minha grande recomendação, estudem no Instituto Federal, porque opinião pessoal, né? Sem puxar sardinha. Mas, na minha opinião, é a melhor escola de Itapetininga, um ambiente cultural, um ambiente que tem esporte, um ambiente que tem atividades extracurriculares, que tem Sim. bolsa de incentivo, né? Então os alunos conseguem até coexistir ali com a universidade, não só apenas ir lá, bater carteirinha, estudar e ir embora, né? Vislumbrar outros horizontes ali. Sim, acaba sendo um espaço de vivência, né? E lembrando aí que o Instituto Federal, ele é o nosso polo de pesquisa e educação de Itapetininga, né? Com Sim. cursos. O que tem lá tanto de ensino superior? Verticalizado, inclusive, começa com o ensino integrado, ensino médio integrado a eletromecânica e informática. Uhum. Aí tem os cursos técnicos, que são o curso de eletromecânica e informática. Que são esses que estão abertas as inscrições, né, pessoal? Isso, exatamente. Olha, pessoal, não perca essa oportunidade, hein? Você foi aluno lá, não foi? Eu fui aluno em 2010, a primeira turma, 16 de agosto de 2010. Eu estudei lá em Patrimônio. 2015, eu estudei lá. E foi uma porta que se abriu assim para outros caminhos de conhecimento, de profissionalização. Sim. Então, Porque o Instituto Federal é bem legal porque ele tem um sistema de verticalização. Então você começa no ensino médio técnico, e aí você vai subindo você faz o técnico, faz a graduação. A graduação já tem engenharia eletromecânica, física, matemática. E aí, se Deus quiser, aí um dia aí a gente vai ter engenharia da computação, que puxando saidinha aí pro meu lado. E aí tem essa verticalização. Eu mesmo fui um pouco cria dessa verticalização. Eu comecei no técnico em 2010, enquanto que em 2016 eu prestei o concurso para professor substituto e fiquei aqui na cidade, sem ter que me deslocar da minha cidade para estudar. nossa, que ótimo, que bacana. Pessoal, outra divulgação agora, mudando de assunto que a gente tem para fazer no início do programa, é do grupo de apoio psicológico para a população LGBT aqui de Itapetininga, né? Um grupo que está iniciando hoje às 17 horas lá na UniFSP, na sala 8, tá bom? A UniFSP que fica localizada na rua José de Almeida Carvalho, 1695, Vila Leonor, aqui na nossa cidade. Espaço gratuito e seguro de diálogo, acolhimento e fortalecimento da comunidade, né? Uma realização aí da UniFSP com o apoio do coletivo Diversidade, né, gente? Esse grupo, na verdade, é uma continuação de um trabalho que ele já é realizado desde o início desse ano. Então, o grupo de apoio psicológico para a população LGBT, ele já vem sendo desenvolvido aqui em Itapetininga nos últimos meses, com a presença de estagiários da UniFSP do curso de psicologia, né, com o monitoramento dos professores que trabalham ali naquele espaço educacional, e ali se tornou um espaço de escuta, um espaço de diálogo, um espaço de acolhimento para a população de pessoas, né, LGBT aqui de Itapetininga. E o relato das pessoas, né, o feedback de quem participou dessa iniciativa é sempre muito positivo, o pessoal falando que
ajudou a ter mais autoestima, a sair um pouco da depressão, a ter um espaço ali de diálogo, de reconhecimento no outro também, né? Porque as pessoas LGBT muitas vezes se sentem solitárias em Itapetininga. Então, é uma iniciativa inédita na cidade, né? Primeiro serviço, né, independente, 100% voluntário, sem verba pública nenhuma e sem nenhum dinheiro envolvido. Apenas um trabalho voluntário, uma parceria entre um espaço educacional e um coletivo social, né? E isso tem um impacto muito grande na cidade, né? Lembrando aí que o coletivo Diversidade, ele é um coletivo sociocultural aqui de Itapetininga, que tem participado das mais diversas mobilizações do espaço educacional, no movimento estudantil, no movimento cultural da cidade. Então, deixo aí minha recomendação para vocês seguirem no Instagram o perfil. Tá lá como @coletivo Diversidade com C de cidade. Tem aí essa brincadeira com a palavra também, né? É um grupo aí que vem desenvolvendo trabalhos na cidade de grande impacto social e vale a pena a gente ficar de olho porque são esse tipo de coisa que transformam a nossa cidade num espaço melhor, né? O único movimento. Um abraço, inclusive, para a professora Vanessa, que coordenadora do curso lá na UniFSP, que eu fui professor também lá. É pra você ver, o espaço educacional aqui de Itapetininga tá tudo meio conectado, né? Então, pessoal, hoje a gente tá aqui com o Ivan. O Ivan, que tem uma foto passando, teve uma atuação bem bacana nos cursinhos, né? O cursinho popular do IF. Ivan, se apresenta pra gente aí rapidamente, antes da gente falar do cursinho. Boa tarde, eu sou o professor Ivan Rodrigues. Minha área é a área de informática. Eu sou professor de segurança da informação, administração de redes, né? Minha primeira passagem no Instituto Federal, eu dou aula dessa disciplina desde o ano 2011. Eu comecei num cursinho aí que tinha lá na Francisco Vale, um cursinho profissionalizante. Era aquele cursinho que você aprende a ser professor. Tem o cara de 60 anos, 65 anos e o garoto lá e a garota de 8 anos, 7 anos que quer aprender. Geralmente é o pontapé inicial nesses espaços. É o pontapé inicial. E ali que você testa salinha pequena, sem brincadeira, do tamanho dessa mesa aqui com essa lousa. Com 4 alunos. Nossa. Esse era o nosso cenário. Ali eu falei, a primeira vez eu quero ser professor, né? Porque eu senti, porque tinha uma senhora que ela queria mexer no computador dela, aprender as atividades a qual ela se propôs a fazer o curso. E eu falei, cara, aqui é o espaço. E aí eu fui percebendo as dificuldades das pessoas em procurar as unidades de ensino e quando entravam, a dificuldade de se manter nessas instituições por falta de um tipo de letramento, um tipo de condição. Mas é isso, eu estou nessa área aí, já tenho aí os 12 anos, 11, 12 anos, e é minha paixão. Que bacana, né? Antes da gente falar do cursinho, uma coisinha que eu esqueci de falar, trouxe um presente pra você. Trouxe o livro Como a Industrialização se torna pauta política, um estudo de caso do município de Itapetininga, do professor Lucas Afonso. Que bacana. Então fica o presente aí pra Lucas você. Amaral. Então fica aí esse presente, vai ser uma ótima leitura. Muito obrigado. E recomendo pra todo mundo que tem interesse nesse livro, ele tá disponível lá na Biblioteca Municipal, tá bom? Só pegar lá e ler. Atualizar, né? Ele fala aí sobre os anos 70, 60, 80 aqui na cidade, como que foi o início da industrialização. Mas vamos lá, falando aí sobre o cursinho, como é que é? E a ideia do cursinho surgiu no Instituto Federal lá no ano, quando eu voltei, eu entro no Instituto Federal como professor de informática 2016, 2018, substituto, e volto em 2020 até o ano 2022. Né? E aí o que acontece? Teve a ideia em 2021, pós-pandemia, cursinho popular, defasagem, o Enem, todo aquele problema que quem viveu sofreu. Vamos lá, vamos tentar, veio uma emenda parlamentar e a gente abriu o cursinho. Foi muito legal, foi muito sucesso, porque a gente teve um público, assim, alvo que a gente não esperava, assim, o número de alunos concluintes e alunos que passaram não só em universidades particulares que queriam seus cursos lá, mas também um número expressivo em universidades públicas, Unesp, Unicamp, a USP, até a USP, teve uma aluna da USP, passou em Ciências Biológicas, se não me engano, na USP. Nossa, que legal. Então, foi aquele boom que a gente deu, o semestre passado, não podemos deixar a peteca cair. Deu resultado. Deu né? resultado. Daí falamos, esse ano que vem, vamos ter que continuar. Aí foi em maio, abril, maio desse ano, a gente abriu o processo seletivo, junho começamos e estamos aí tocando até dezembro. Alunos bastante motivados, um beijo para vocês, são paixão da minha vida. Legal. E essa foto que tá aqui na tela, ela é de que ano? Essa é do final do ano passado. Final do ano passado. Essa é a minha turminha de MS, a primeira do integrado.
Primeira que turma da legal. integrada. De informática? Informática. Uhum. Essa disciplina de informática básica. A gente tava na época ainda que era obrigatória a máscara, né? Por causa da pandemia. Sim. E minto, foi começo do ano passado, tava obrigatória a máscara Uhum. ainda. Então aqui não era a turma do cursinho, né? Essa foto aqui Não, hoje não, tem na esse aí sala de eles são aula. MSC. Esse é o cursinho. Aqui é do Esse é cursinho, desse né? ano. Que A massa. turminha Pra desse você ver, ano. né? O cursinho, ele acaba tendo uma função social na vida do estudante, né? De possibilitar que acabe acessando a universidade pública. Porque por mais que a universidade pública esteja aí, ela seja um direito e acessível para todo mundo, o Brasil é um país que ele ainda tem um vestibular, e no vestibular entra aquela grande discrepância, né? Entre quem estuda nas escolas particulares e tem acesso à educação de qualidade básica, e quem não tem, né? Então, o cursinho popular, muitas vezes, ele vem para sanar uma desigualdade, né? Uma defasagem. Dá uma chance, né? Eu diria muitas vezes, porque ali você vê situações onde não iria dar certo, né? O que se foi visto, o que se foi, pelo menos, aprendido pelo aluno em termos de conhecimento, não seria o suficiente para... E eu não digo em termos ainda de conteúdo, é de interpretação do que de conteúdo. Né? Que foi o que a gente mais observou. E se você vê, o nosso critério para seleção é só a inscrição, né? Só que prioritariamente alunos de escola pública, né? É só depois que excede, né? Você abre vaga para as vagas remanescentes que a gente aceita alunos de escolas particulares, até por uma questão até de justiça social, até de papel social que o Instituto Federal tem com o ensino público. Sim, e nossa, pessoalmente fico muito feliz em ver um cursinho no... Esse aqui é do cursinho também? Esse é do ano passado. Do ano passado. Eu fico muito feliz em ver um cursinho ativo na Cidade Forte, porque eu também sou fruto de cursinho popular. Acabei fazendo cursinho popular um período ali que tinha todo sábado de manhã no Aderbal. Era uma sala lá do fundo, assim. E foi a porta que abriu, assim, pra mim e acabar entrando na Unesp, sabe? Então, pra você ver, foi um cursinho popular. Teve o ensino médio, teve o estudo, mas foi ao mesmo tempo reforço de um cursinho popular que... Posso tomar um golinho? Isso aqui, Com certeza, isso aqui com certeza. Tá bom demais. Isso aqui pra gente ir tomando. Então, pra você ver, né, como a gente consegue virar indicadores sociais negativos até com uma ação coletiva visando democratizar a educação, né? Sim, o acesso à democracia e ao conhecimento. E daí entra muito também, né, como o Instituto Federal acaba sendo uma grande ferramenta aqui em Itapetininga, Sim, né, cara? esse ano foi um caso bem à parte, porque eu sou o único professor ali, no caso, matriculado como professor externo. Né? Então eu estou como voluntário mesmo e eu dou aula de História e Sociologia. Legal. Né? Então eu tenho a extensão, né, extensões que eu fiz e que no contrato como, né, já me habilita a dar essa aula. E assim, é uma aula que é muito legal, é muito construtivo. Já tem o Instituto Federal, o cursinho popular, ele conta com um repositório que é acessível para todos, né, com o material que é dado no cursinho, nas aulas do cursinho. Né, tem aulas gravadas, né? Um dos critérios do processo seletivo para você entrar é você ter a sua aula gravada ali e mostrar como que você dá aula. Entendi. Para você tem alguma interação, porque a aula de cursinho ela tem uma dinâmica diferente de uma aula, né, dos outros do primeiro e segundo ano. Geralmente, com a particular, o terceiro ano já é junto ao cursinho. Sim. Né, porque já é feito, a gente já tem esse processo. Por que você diria que é diferente uma aula de cursinho das aulas do primeiro e segundo ano? Segue exatamente... do cursinho, primeiro e segundo ano. A diferença do cursinho. Segue exatamente o que é feito para passar no Enem. Né? Segue exatamente aquilo que... possivelmente a gente não teria se adotasse uma mudança aí no processo de ensino, porque as escolas particulares vão seguir o modelo do Enem. Terceiro ano vai ser Enem. Então, terceiro ano, prepara primeiro e segundo ano o indivíduo para o Enem. Terceiro ano, revisão. E lembrando que o cursinho também ele tem matérias extras, né? Que nem tem a literatura, vai ter atualidades, que é uma matéria que muitos cursinhos têm, né? E atualidades ela acaba auxiliando em todas as outras, né? Todas as outras. Nossa, como atualidades me ajuda, por exemplo, para explicar a parte de história até a parte de filosofia. Quando você vai entrar, por exemplo, lá nos pré-socráticos, você pega a atualidade, você tem ainda um pezinho ali em atualidades que eu uso, porque assim, eles chegam numa realidade, quando eu pego o aluno nascido em 2007, 2008, ele fala, caramba, 2008, tá certo isso? Eu olho, nossa, eu tô ficando velho. Daí eu olho e falo, essa a realidade. Então, na hora de passar, a atualidade serve muito para eles entenderem, por exemplo,
as constituições, o que foi a Constituição de 1824, o Primeiro Império, né, a Brasil República, Estado Novo, Geopolítica atual. geopolítica, porque entendendo isso você Temas de diversidade, né? Cultura. Aí que teve, então, a Revolução tal, francesa, essa importância do iluminismo, né? Esses são os valores, tal. Ah, tá. Eles fazem essa ligação, e essa ligação cai no Enem. Nossa, demais. Cai bastante. Como é que quem tá acompanhando a gente faz para participar do cursinho popular, por exemplo? Cursinho popular, a gente abre inscrições. Esse ano a gente encerrou as inscrições, a gente estava num processo aí de deliberação para ver se abria uma turma a mais. Ia ficar muito aluno e aluno já entrando já com o curso já em andamento. Então, para esse ano, encerramos as inscrições, mas a gente está lutando aí, né, junto com o pessoal lá de pesquisa e extensão, para final desse ano, terminando o Enem, acho que vai ser dia 11, 12, se não me engano, novembro. Vai ser no comecinho de novembro. Fica a dica aí para os alunos baixarem o estudo. Terminando, já começar um novo processo seletivo para o ano que vem, já para iniciar ano que vem. Então tem o ciclo anual, assim. E semestral, primeiro semestre, segundo semestre. Né? Então já para conseguir contemplar o maior número de pessoas Bacana. possível. E para se matricular no cursinho, quando abrir as inscrições, geralmente só documentação? Só documentação básica. Comprovante de residência? Isso, comprovante de residência, RG, e só, comprovante de residência, e certidão de nascimento. Isso é importante que o pessoal esquece. Quando a gente fala do IFE, sempre penso muito sobre como é que é o acesso da população de Itapetininga, por exemplo, aos espaços que geram ciência e educação. Né? Que é uma cidade com poucas universidades, que a gente sabe, né? A gente vai ter aqui o polo, que vai ser algumas faculdades privadas, mas mais a FATEC e o Instituto Federal, né? E muito desse acesso ele fica limitado ao frequentar o ambiente. Mas até esse frequentar o ambiente acaba sendo afetado quando a gente pensa para pensar sobre a cidade, numa perspectiva de direito ao território, por exemplo, o acesso que essa população tem, como que ela vive dentro desse espaço. Por exemplo, ela tem transporte, ela tem condições de chegar no ambiente educacional, né? Quando ela chega nesse ambiente educacional, ela vai ter, por exemplo, um meio de se inserir na sociedade enquanto mercado de trabalho. Então, são coisas que acabam vindo em mente, né? E daí lembra um pouco uma imagem que você mandou para mim, né? Que é uma conversa que você teve lá em Votorantim, que foi uma conversa sobre cidade inteligente, né? Que acho que é um tema que está muito conectado com o direito às cidades, são as cidades inteligentes, né? Sim. Essa foto aqui foi lá do evento que você participou, foi isso? Exatamente, aí estão as lideranças de vários partidos, o movimento é o movimento de frente ampla, uma frente ampla, né? De esquerda, e aí temos o presidente do PDT, o presidente do PSOL, Votorantim, do PSB. Então, são várias lideranças ali juntos em prol de uma cidade mais inclusiva. E de que forma que você acha que, por exemplo, que nem aqui, né, esse evento foi uma conversa sobre cidade inteligente, de que forma que você acha que a cidade inteligente está conectada com o acesso da população à cidade, o direito à cidade em si? Vamos lá. Quando a gente fala em cidade inteligente, a gente tem que, antes disso, dizer o que são os famigerados algoritmos que todo mundo fala, né? Porque ele redireciona para quem, né? Para que dispositivo, por exemplo, a gente está na era do 5G, né? Então a implementação do 5G é um fator que vai afetar fortemente aí as cidades inteligentes pelo seu poder de velocidade, não é poder de alcance, pessoal. Né? O 5G ele tem um grande problema, ele pode ter grandes velocidades em curto espaço, porém ele precisa é aí que entra o grande problema. Ele precisa de mais pontos para ter essa velocidade alcançada. Quem está lá em outras regiões, se não tiver pontos de replicação, vai ter uma internet lenta do mesmo jeito. E aí o que acontece? Dispositivos são programados por pessoas, por algoritmos são programados por pessoas, são códigos. A intenção desse código, o que ele vai abranger, o que ele vai atingir, quem ele vai atingir, como ele vai atingir, depende de quem programa e de quem manda programar. Então aí eu vejo um grande gargalo no que diz respeito até onde chega esses benefícios, né? Eu tenho, se me permite, não sei se o tempo permite, dar um exemplo bem rapidinho do que me incomodou. Eu fiz essa reflexão nesse encontro.
Uma situação aconteceu aqui em Itapetininga, numa loja aí que costuma vender lanches. E, né, e ela é bem famosa mundialmente. E o que acontece? Uma situação me perturbou muito, né, porque eu percebi que tinham baias onde você passava, escolhia o seu lanche, tudo digitalmente, né, e aí você tinha uma situação ali claramente vexatória de pessoas que não estavam conseguindo concluir o pedido, né? E comentários que não eram nem comentários mais visuais, comentários implícitos, eram visíveis. Ó, o que está fazendo comprando aqui? Né? E aí, isso me incomodou demais, porque estava incomodado eu, estava incomodado as pessoas comprando, estava incomodado a vendedora, né? Que eu tinha que escolher o lanche, escolher o tipo, se eu queria com batata X, Y, Z, o refrigerante, o suco e tal, e no final eu concluía com dinheiro ou cartão. Eu poderia ter pedido dinheiro no início. E a característica do indivíduo que reclamava era bem claro, né? É um indivíduo que reclama, por exemplo, na Zona Sul do Rio, que o cardápio só está digitalizado, porque para ele, como você não conhece o meu pedido, né? Eu exijo o cardápio físico. Então, ele mesmo, porque ele tem a quem sirva ele, né? Aquela pessoa que estava lá não tem quem a sirva, né? Sequer a atendente do estabelecimento. Ou o sistema falhou, né? Falhou porque não foi claro, não foi responsivo, não foi responsível quando ele dá o feedback claro a quem está operando o sistema. Ele não foi responsivo, ele não foi claro, não foi objetivo, ele falhou em todas as premissas. Né? Então, isso é um péssimo exemplo. Né? E no centro. Sim, né? Imagino mesmo. Porque com o avanço da tecnologia também vem, por exemplo, né, a forma mais nítida da gente observar na sociedade as desigualdades. Exatamente. Porque, por exemplo, quem tem acesso ao meio digital, quem tem acesso a tecnologias, obviamente vai ter uma letragem digital, né, uma afinidade com o aparelho mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa com uma renda mais, né, limitada, que não vai poder, por exemplo, ter um smartphone, ter um celular, ter um computador, para estar acessando certos conhecimentos também, né? Então isso vem, eu acho que só uma reflexão colocando, né, que a tecnologia muitas vezes ela vem também como uma forma de deixar mais agudas as desigualdades, né? Hoje em dia a gente vê a uberização da sociedade, né, que é um termo que eles usam para falar que muitos dos empregos e das sobrevivências e renda de pessoas estão ligadas a aplicativos, por exemplo, aplicativos de entregas, né? E se a gente for pegar e fazer um perfil, né, traçar um perfil social de quem está cadastrado, por exemplo, nas motos, como motoboy, fazendo as entregas nos aplicativos, né? Geralmente são jovens, pretos, periféricos, de baixa renda. Exato. E esse dia teve uma notícia falando sobre isso, né? Que a maior quantidade de doadores de órgãos por acidente de trânsito são justamente esses profissionais que estão cadastrados em aplicativos, né? Então, para você ver como a tecnologia ela pode vir para tornar uma cidade inteligente, como também para gerar um movimento contrário a isso. Né? E aqui em Itapetininga eu penso também que tem tecnologias que são básicas, como transporte. E mesmo assim foi um desafio, foi mais de 10 anos aí com transporte ruim aqui, né? Até tem uma imagem que eu até separei para mostrar, que o direito à cidade e tecnologias também são tecnologias básicas, como veículos, né? Sim, coletivos. Analógica ainda, né? Então, até separei para mostrar para vocês, porque eu acho que são imagens bem legais que aconteceu esse ano, para quem não conhece. Né, teve uma grande mobilização dos alunos, principalmente do Instituto Federal, os alunos de ensino médio de lá, junto com os alunos da ETEC, junto com alunos também da FATEC de outras escolas e faculdades, né, tiveram reunidos ali nas 3 escolas, fazendo um grande ato ali com mais de 100 pessoas. E é um ato que ele está conectado também com uma reivindicação, que é como é que a gente vive numa cidade onde a gente não pode se locomover, onde não temos tecnologias de locomoção nelas, né? Então, aqui foi um registro de uma oficina que a gente fez depois sobre direito à cidade, sobre transporte público, né? E os estudantes até fizeram uma faixa, né? Aqui meio sarcástica, mas... Ó, o Will ali, meu aluno. Meu aluno. Mas tem essa foto aqui é uma coisa que faz a gente refletir sobre direito à cidade, né? Se o transporte é público, por que pagamos, né? Exatamente. Fala também sobre o transporte não ser uma mercadoria, ele não ser algo que vai pipocando de empresa a empresa, né? Então, aqui até tem gerar um lucro que ela possa se estabelecer na cidade. Né? E aqui tem outro cartaz que fala, né, que pagamos impostos e não recebemos 1% do que prometem. Então, para você ver como o acesso a tecnologias, por exemplo, de transporte básicas,
Uhum. tem a ver com esse retorno de imposto que a gente tanto contribui durante a nossa vida, né? E exatamente. E até, falando de mobilidade e inclusão social também, a gente vê quem está ali reclamando por esse direito e quem acha que esse direito estava atrapalhando o trânsito ali, né, no meio da movimentação. Isso diz muito também sobre, né, quem pertence e quem não pertence, né, a essa necessidade, né? Quem depende e quem não depende dessa necessidade. Exatamente. Tem um tópico que o pessoal fala bastante sobre cidades inteligentes, que é a tal da tarifa zero. Uhum. Né? Que a tarifa zero ela é um pilar que ela também compõe uma cidade inteligente, que é o quê? Basicamente você não ter tarifa para andar de ônibus. Os ônibus eles vão estar sempre rodando. Basta você, por exemplo, ter o seu cadastro de cidadão do seu município, né? E você pode pegar o seu transporte público gratuito e andar por aí. Que, por exemplo, o caso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, né? Uma cidade com uma população parecida com a de Itapetininga, né? Onde o transporte público ele é feito através do ônibus exclusivamente gratuito. Então lá hoje 40% da população, não sei se está correto esse número, mas até onde eu me lembro é 40%, né, utiliza o transporte público diariamente, Deu justamente certo, por não ter funcionou. a taxa, né? É. Então você pega aí a população idosa, uma população periférica, uma população dos bairros rurais de Itapetininga com transporte público na tarifa zero. Eu acredito que agora que eles foi para a prefeitura, por exemplo, né, a administração do transporte público, possa ser a primeira possibilidade de ter tarifa zero. Sim, que seria, olha... Aproveitar aqui toda essa pressão que foi feita, né, toda essa grande mobilização dos estudantes, chacoalhou um pouco a prefeitura, né? Falou, acordou, porque a sensação que eu tinha é que se ninguém fosse na rua, não ia mudar. Dar certo, não ia dar porque certo. há quanto tempo estava se arrastando, né? Então, precisou chegar nos limites dos estudantes para ter essa mudança, né? E daí eu fico pensando agora que a prefeitura assumiu o transporte, é a hora de avançar ainda mais. Sim. Então, a gente está numa cidade que ela tem uma população que não é tão grande assim, né? Então, tem possibilidades de ter uma tarifa zero. Imagina os benefícios disso para um comércio, por exemplo, né? As pessoas poderem se locomover para todos os cantos, para acessar saúde, educação, lazer, né? Estudantes esses que estão aí, que contribuem, irão contribuir muito com o PIB da cidade, com o desenvolvimento da cidade. Sim. Né? Que serão grandes nomes, grandes pessoas, assim, profissionais, que estão aí reivindicando seu direito básico de chegar e ir embora para suas casas. Sim, lembrando que essa manifestação ela foi lá em abril, já faz um tempinho, né? Então, eu achei legal hoje passar a fazer esse TBT, eu sei que ontem que foi quinta, mas fazer esse TBT pra gente refletir um pouco, né? Há 4 meses atrás a gente tava lá. E agora a gente tem um transporte que ele ainda tem imperfeições, né? Que ainda a gente recebe reclamações, o pessoal faz comentários. Então, teve um avanço? Teve. Então, agora é hora de continuar avançando rumo a uma tarifa zero, né? Rumo a pelo menos uma redução. Quem sabe um transporte é R$1. Por que não? E outra, é assim que construímos uma sociedade, né? Conquista um direito, beleza. Aí você pega uma nova leitura da sociedade, você vai... tornar ela acessível para todos. Exatamente. Conseguir fazer que a tecnologia seja acessível, que a cidade seja acessível. Pessoas novas chegam acessível. Com contextos diferentes, chegam, né? Realidades diferentes chegam, né? Quem diria que, nesse momento, né, a gente estaria tão rapidamente falando de cidades inteligentes aqui em Itapetininga, né? Uma coisa que aconteceu muito rápido. Esses alunos são diretamente afetados com isso. Um programa tarifa zero, com uma tecnologia analógica que é o ônibus dá bem para fazer. Sim, e porque a gente para, né, refletir sobre cidades inteligentes, esses debates e discussões começam geralmente, né, na universidade, na escola, na faculdade, no cursinho popular, nos centros de pesquisa, né? Então, se nós que estamos nesse ambiente de discussão e debate, né, não começar a levantar a bola para certas discussões aqui na cidade, vai demorar muito para começar a acontecer. Sim. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade aqui na cidade, né? Não ficar de braços cruzados esperando que algum grupo apareça, se mobilize, que alguma coisa aconteça, sendo que a gente pode ser esse agente da mudança, né? E assim, porque inclusive são entes que estão imersos numa outra realidade, muitas vezes totalmente acobertados por uma cortina de fumaça, dadas suas rotinas muito incessantes, que não permitem ver o básico. Então, é responsabilidade de quem está na universidade, de quem está fazendo pesquisa, lutar pelos seus alunos, né? Porque o movimento estudantil, né? o movimento de secundarismo, o movimento estudantil é a base da evolução de toda a sociedade. É por onde começa, é por onde vira e é por onde acontece.
Exatamente. Né? Putz, fico feliz em poder conversar assim, porque falar sobre educação com tanto entusiasmo, assim, É legal. é revigorante, né? Porque não é sempre que a gente conversa dessa forma. E tem outras imagens aqui que a gente, né, tinha para mostrar. Esse dia aqui, no Foi certificado... emblemático. Foi bem legal, foi bem legal. Essa turma, você acredita, era uma turma lá de uma universidade daqui, e essa turma, ela estava bem desmotivada. Ela só tinha... As outras elas tiraram foto depois. Era a turma da onde? Da UniFSP. Da UniFSP mesmo. Ai, que legal. Era o primeiro módulo de administração. Estavam extremamente desmotivados, só tinha 7 alunas. Isso que era o mais interessante. Aí a professora Vanessa, que é a coordenadora, que era então coordenadora do curso de administração, ela chegou para mim e falou assim: você tem uma ideia aí de um projeto? Eu falei, tenho, estava na manga, né? Que era um processo de inclusão, né? De PDC, PCD. E eu falei, eu tenho um projeto com Arduino visando construir cadeiras de baixo custo, né? Aos moldes daquele do Stephen Hawking, né? Que era tão, nossa, sofisticado, ele mexia com o olho, escolhia uma letra, ele falava. Hoje é trivial, porque aquela tecnologia é anos 70. Verdade, né? Anos 70, que aparecia naqueles documentários que ele fazia, anos 70. Né? Hoje em dia você consegue, além de ler, falar, andar. Né? Então, uma cadeira era uma cadeira de rodas de baixo custo. E a gente orçou baixo custo, fomos finalistas aí num projeto do Sebrae, e elas terminaram. Que legal, que legal. Essa foto aqui é a mesma ocasião? Mesma ocasião, eu fui graciado com o prêmio de melhor mentor. Né? Que legal. Então, foi uma honra para mim. Foi um trabalho de 3 meses. Foi bem rapidinho. Isso aí faz muito tempo. Eu estava na faculdade, já estávamos preocupados com isso, o pessoal da FATEC. Então, desde a época que você estava estudando na FATEC, vocês já estavam trabalhando, por exemplo, com essa educação na informática, na tecnologia e algoritmos aqui na cidade. Envolvendo, já visando Big Techs, visando a questão da... Que ano que foi isso? 2013. Nossa, 10 anos. Caraca, olha, voa, né? cabelo e sem barriga, olha que beleza. E aqui não dá para ver muito bem, a gente tá falando de algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos, basicamente, ele aprende com o código feito anteriormente. Ele tem a sua não está dando para ler muito bem, mas ele tem seu fluxograma, desde do algoritmo desenvolvido, com uma recursividade, onde ele vai aprender com ele mesmo, né? Ele vai corrigir. Nessa época, pessoal, era bem rudimentar, tá bem... Aqui a gente está falando da era do chat GPT 1.5, eu colaborei com a formação do chat GPT 1.5. Nossa! Hoje já estamos na 4.5. Né? E aí o que acontecia? Você tem a parte de depuração e a mutação, o crescimento do algoritmo. Eu não lembro, nessa época fez muito sucesso um programinha teste, era um programinha meio que beta chamado Akinator. Ele adivinhava o artista que você estava pensando. Nossa! Era um site, ele deve ter até hoje, é um gênio assim. Daí o que ele era? Basicamente um site de inteligência artificial. E ele se alimentava como a inteligência artificial? Com base nas respostas que você dava com perguntas. É igual aqueles, quando eles vão verificar na segurança, que eles falam, clique nos hidrantes, clique clique nas isso, bicicletas. É uma forma de inteligência artificial com base na resposta humana, né? Exatamente. Né? E se você tentar dar migué, eles botam outros elementos na tela. E o Akinator, hoje em dia, outro problema que a gente precisa falar. Os alimentadores de inteligência artificial. Isso que o Akinator fazia demorava muito tempo. Hoje temos profissionais contratados a centavos para responder perguntas de inteligência artificial para as grandes corporações. Então tem lá uma pergunta, né? Quem foi Pierre Bourdieu e a sua tese, né? Tal. Não tem resposta? Eles mandam lá para um testador, ele vai dar várias respostas para aquela pergunta feita de várias maneiras. E ele ganha tipo 8 centavos de real para fazer essas respostas. Então ele passa o dia inteiro respondendo perguntas de inteligência artificial. Trabalhando de casa, assim, insalubre, sem nenhum direito trabalhista e contratado pelas grandes empresas. Né? Então é uma denúncia, né, que ninguém faz muito, mas fica aí a denúncia. Porque nesse tempo você sempre precisava de alguns sites para responder, pegava
essa base de dados gigantesca, que a gente chama de redes neurais, né? Redes interconectadas por um servidor, e com base nas perguntas geradas pelos algoritmos genéticos, criavam inteligências artificiais que eram bem arcaicas, As respostas não tinham sintaxe, não tinha nexo, né? Hoje Você tá... vê, né? Hoje tem muita gente que trabalha com ChatGPT, né? Que sim. Para elaborar projetos, textos, Canvas, aqueles, fazer artes, né? Tem muita coisa hoje. E essa foto aqui é mais antiga ainda, né? Que você mandou pra Essa gente. de 2012, que eu fui no Congresso Internacional de Ciência de Tecnologia da Informação lá na USP, né? Fui eu e mais os meus colegas de grupo lá, Lídia, o Kimura, né? E o Leonardo. Tudo aqui, galera. Tudo da FATEC, tudo fatecano. Você fez ADS lá, né? Fiz ADS. Que massa. E naquela época só tinha ADS, agronegócio e Comex. 3 cursos. Hoje já tem o dobro, né? Legal. Até o nosso famoso Bartec, ele foi abrir só no finalzinho, eu peguei o finalzinho. Era tão legal. Daí esse congresso foi muito legal, porque eu não lembro se você tá recordado, companheiro. Teve um caso de um animal que ele ficou parar, ele ficou sem poder sair nem entrar do recinto aqui de exposição. Aí, porque o dono ele não tinha a comprovação da vacina. E ele não sabia se ter vacinado ou não, então ele tinha que aplicar a vacina no animal, e a vacina não era fácil de conseguir, tudo no agronegócio é muito caro, né? E era a vacina que vinha, não sei da onde, lá ele foi aplicar. Aí o que era os primórdios do QR Code. A gente estava migrando do código de barras para o QR Code. Ninguém sabia o que era QR Code. Aí a nossa proposta foi criar um brinco, né, para todos os animais em leilões, né, exposições e leilões pudessem, no comecinho do smartphone, pegar e ler o QR Code, que ia redirecionar para um site, que era o Sysbov, que é o site que gerencia, né, essa questão da vacina. Né, a gente foi aqui até, né, a gente encheu o saco da turma aqui. E aí passava lá, dava informações de vacina, raça, né, todos os dados do animal e os dados também do criador, né, para saber como estava a saúde do animal, se estava sendo bem tratado, se estava com tudo em dia, se estava tudo em ordem. A gente foi convidado aí para esse congresso e a gente participou da congregação e ganhamos nosso que da hora, esse cara, ele é genial, né? José Armando Valente, ele está desde 1972 lutando pela divulgação. Eu falo que ele é o Carl Sagan brasileiro. Ele está divulgando, ele está desde 72 militando mesmo lá na Unicamp pela divulgação científica, ciência da computação, a popularização da ciência da computação. E a divulgação científica. Esse é o trabalho da vida dele. Inclusive, ele trabalha tão complexo, inclusive ele trabalha com o Saviani, né, a questão de desenvolver a parte de educação e tal, como é um cara assim fora da referência para você. Referência e assim tirar. Você vê que olha, ele precisava voltar para coitado, ele precisava voltar para Campinas. Esse foi lá no IFE. Foi o Ragnar que chamou ele para fazer. Que legal. Foi a aula magna da minha pós-graduação em informática aplicada à educação. Daí eu chamei ele, daí eu tava um calor do cão e eu falei, eu preciso tirar uma foto com o senhor. Que legal. Nossa, que massa, né? E essa foto, que eu acho que essa aqui é a última foto que a gente teve pra compartilhar. Quando que foi ela? Foi no FSP, essa é mais recente, 2019. Que foi para os alunos lá do Instituto Federal, curiosamente. Aqui eu desenvolvi um controle que ele é baseado em pulso eletromagnético de baixo custo. Então, o que acontece? Eu tenho essa plaquinha aqui, que ela custa ali seus R$90. Baixíssimo custo. Isso aqui é um joystick, ó, as teclas. Feita em grafite. Grafite condutor de energia. Eu pego um jacaré e aí eu vou clicando nas setas, ele vai mexendo no jogo lá. Né? Porque o que acontece? Quando eu clico aqui numa seta, ele manda um pulso eletromagnético que engana o computador. Quando eu clico a seta para a esquerda, ele manda um pulso para o computador que vai entender, a tecla para a esquerda está sendo clicada. Aí eu uso o Scratch para fazer a movimentação. O jogo foi programado pelos meus alunos do quinto ano do Objetivo, do Colégio Objetivo. Nossa, que da hora. Com o Scratch, com o programa Scratch.
Que massa, que massa. Ivan, cara, só tenho a parabenizar, assim, a sua trajetória Pô, aqui na obrigado. cidade, porque multiplicadores, como você, de áreas específicas, como o caso da ciência da computação, da informática, da tecnologia, e pessoas que sejam multiplicadores conscientes, né, que não só multipliquem a informação, mas que também conscientizem sobre o poder que cada informação tem na sociedade, né, cara, faz um impacto muito grande numa cidade como Obrigado. Itapetininga, assim. São pessoas que no seu espaço de convivência mesmo, que é o seu, no espaço de trabalho, espaço de educação, espaço de ensino e de aprendizado também, que a gente Sim. vai transformando aos poucos as coisas, né? Sim, sim. Aqui no programa tem até um exercício de fazer assim, quase todos os convidados, né? Faço uma pergunta sobre de que forma você acha que a gente pode transformar a nossa realidade local, né? Assim, conversando muito, tendo em conta muito o que a gente conversou hoje, né? E assim, eu acho, se fosse resumir em poucas palavras, com motivação, luta e esperança. Né? Porque sem esses dois pilares, sem a luta, sem motivação não há luta, sem luta não há esperança. Nossa, exatamente, nossa, é exatamente isso. Tava conversando com os amigos meus esses dias no carro, assim, né, voltando do trabalho, e daí a gente falou, né, que o começo para as coisas darem certo é a gente pensar que vai dar certo, né? Ter uma perseverança, um pensamento positivo e essa garra. E aquela questão do Cortella, não é a esperança do verbo esperançar, ficar esperando, não. É de almejar algo que possa mudar. E correr atrás, e correr que atrás. Ficar esperando, a gente sabe que não vai cair nada do céu. Tem a famosa esperança, né? De ficar esperando, aquela esperança, né? Aí essa não move nada. Tem que ser uma esperança que ela traga mudanças, né? Aquela que inspira. Perfeito. Ivan, agradeço muito a muito sua obrigado. presença hoje. Olha, a participação aqui no podcast é mais do que... Olha... Tô tratando bem, né? Bebidinha saudável. Essa aqui eu tô me contendo aqui para não... Você vai ver, daqui a pouco eu vou arrumar um patrocinador de bolo, daí a gente isso aqui com bolo, ó, sem glúten, sem nada. Daqui a pouco vai ser o cafezinho da tarde, às 4 horas já mesmo. Isso aqui é um energia, isso aqui é um revigorante. Sim, é um elixir. É um elixir, porque ele dá uma saciedade com o calor que tá hoje, não parece, pessoal, mas tá calor. Sim. Você quer deixar um último recado pro pessoal que tá acompanhando a gente? Pessoal, um abraço muito grande, pessoal aqui da equipe do podcast, excelente podcast, bom lugar para você começar um podcast. Vamos ter esperança na educação, um abraço a todos, um abraço a toda a equipe da TVI, né, acompanho sempre todas as entrevistas que acontecem por lá, sei que aqui é um espaço de mudança, uma TV local, é algo muito, muito importante para uma cidade. Vocês têm feito um trabalho excepcional. Muito obrigado pelo convite. E show de bola, show de bola. Eu que agradeço você pela presença. Espero que aproveite a leitura do livrinho que ganhou hoje. Vou aproveitar, essa aqui vai pegar o meu recesso aí. Aqui é um espaço de troca, né? Você deixa informação, leva uma barriga cheia de eu que aprendi aqui, livro, né? Então, gente, agradeço muito todo mundo que acompanha o nosso programa, que apreciou a nossa conversa. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa cidade, conhecido mais sobre as possibilidades e oportunidades no meio educacional, as iniciativas de educação que a gente tem aqui também, muito importante estar sempre divulgando, né? Espero também que tenham se conscientizado um pouco sobre a cidade que nós vivemos, o direito que nós temos sobre ela, o quão pertencemos a este território, né? Então, fica aqui meu agradecimento à equipe da TVI, ao Ivan que topou vir hoje, a todo mundo que nos apoia, ao Drink Kombucha, que refrescou a nossa tarde, ao pessoal que tem nos apoiado nas redes sociais, principalmente, mandando perguntas, incentivando, sugerindo convidados. Inclusive, a partir da próxima semana, a gente vem com uma nova modalidade aqui, com um cenário um pouco diferente, com novos convidados também. Vamos conversar sobre assuntos um pouco diferentes do que foi até agora. Vamos conversar mais com os grupos que atuam aqui na cidade, conhecer um pouco mais as mais diversas lutas que temos aqui. Essa primeira temporada a gente focou bastante, falou sobre cultura, falou sobre educação. Agora a gente vai explorando novos horizontes também. Tá bom? Gente, fica no abraço, um grande beijão e até a próxima semana.